Bom, então aqui eu tenho o valor esperado, tá? Veja que o valor esperado é diferente do valor médio. O valor médio é uma coisa que aconteceu, tá? E o valor esperado é uma coisa que ainda não aconteceu, tá? É só um valor, é como se fosse eu vou multiplicar uma distribuição de probabilidade que eu acredito, tá? Então não aconteceu o valor esperado ainda, não é média. Por isso que são nomes diferentes. Então, veja só. Suponha que o valor esperado, que o mercado como um todo agora, que eu enxergo, é maior que o preço real, tá? Então, isso me diria que existe uma tendência de movimento de preços, tá? Ou seja, o mercado como um todo está enxergando o preço do ativo acima do preço de mercado. Então, ele vai buscar esse preço. Então, o mercado vai continuar subindo. Só que ele não vai dar um salto para chegar lá no valor esperado, né? Por exemplo, eu estou aqui no dia 145 e o mercado espera que essa ação não valha 40, que ela vale 70, tá? Então, a pergunta é, ok, tem aqui a diferença, o valor esperado menos o valor atual. A pergunta é, o investidor pularia, o ativo pularia de 40 para 70? A resposta é não, tá? Por quê? Por causa do lucro do investidor. O investidor lucra maximizando a função valor esperado em T menos o preço atual. Então, ok, se ele vê uma oportunidade, ele vai comprar essa ação, mas ele vai comprar essa ação no mínimo valor possível. Tá? Ele não vai, só porque ela vale 70 eu vou comprar ela 70. Não. Hoje está 40 e eu acho que o mercado como um todo enxerga ela como 70, eu vou tentar comprar R$40 e 1 centavo, R$40 e 2 centavos. É uma espécie de vínculo que existe, tá? Os investidores eles querem lucrar, tá? Então o lucro é só atingindo, maximizando essa função, essa diferença. Então isso explica por que esses movimentos não dão saltos grandes, ele vai aos poucos, tá? Só porque o valor esperado é 70 e o valor atual é 40, o preço não pula de 40 para 70, ele vai aos poucos, porque o investidor quer lucrar. Então isso explica esse movimento. Não existe salto, tá? Então ele vai passar ali por todos os valores, a grosso modo, para chegar ali no 70. Bom, vamos agora então tentar representar esse valor esperado de uma outra forma. Eu já escrevi então na primeira somatória o valor esperado como o peso, tá? Da negociação I, da negociação de intenção I, da intenção de negociação I, vezes o preço projetado I, tá? O preço projetado eu já falei que ele poderia ser escrito como um modelo de Gordon. E aqui, na última somatória, eu só juntei no numerador os dois índices. Esse índice inferior e superior não tem nenhum significado profundo, tá? Eu digo isso para os físicos, não tem nada a ver com notação contra variante, mesmo porque isso aqui não é um vetor, você já viu, mas eu tenho que deixar isso claro, foi por construção, o índice superior diz respeito ao investidor, I, tá? Então, a pergunta é, será que eu poderia, então, representar o preço médio, o preço esperado do mercado, do ativo, tá, pelo mercado, utilizando o modelo de Gordon? Porque daí fica mais fácil, né? E a resposta é, bom, claro que não, eu tenho conceitualmente sim, mas na prática não, porque eu tenho uma equação em duas incógnitas, mas eu posso recorrer ao mesmo truque. Eu vou descrever os dividendos estrela em função de R estrela, e R estrela eu posso pegar a média das taxas RI, e aqui eu não preciso se preocupar com a média exponencial, porque I é o número de investidores que negociam esse ativo, tá? E existe N investidores, não são infinitos. Então eu posso pegar a média das taxas, tá? Então conceitualmente eu posso, e eu vou fazer, tá? É lógico que não tem uma única representação. Veja, se eu dividir D estrela por 2 e R estrela por 2, eu defino um novo dividendo, uma nova taxa, e eles representam a mesma coisa. Então existe uma multiplicidade aí inacreditável, incontável, mas a priori
Ok, posso representar. Então vou fazer. Bom, e isso é muito importante porque eu posso agora representar o preço de mercado de maneira muito simples, usando dois números, dividendo sobre retorno, e o preço esperado também, dividendo estrela sobre o retorno estrela. Aqui eu apresento como seria uma visão de um diagrama de preços, tá? Esse diagrama tem um dos eixos o dividendo e a taxa de desconto, tá? O preço ele é mais sensível com variações na taxa de desconto, porque ela está no denominador, tá? Então taxas de desconto menores fazem o preço explodir, que está dividindo próximo de zero, né? Acontece aquela questão hipérbole. E essa é uma representação do diagrama, tá? Dessa visão. Se eu colocar o preço ou o valor esperado do preço, eles podem representar pontos nesse diagrama. Tá? Eu vou mudar ele aqui de cor só para vocês verem. E, inclusive, se eu enxergar de cima esse diagrama, tá? Veja, eu estou olhando ele aqui por cima. Eu represento aquela superfície aqui por um plano, tá? Em cada ponto tem um valor. E isso é muito interessante, porque eu começo a ver as coisas como se fosse um diagrama de estado. Mas é um diagrama de estado com muita multiplicidade, tá? Existem vários microestados que chegariam nesse estado aqui, mas conceitualmente eu posso colocar os dois valores aqui, tá? Então a gente enxergaria assim: o preço atual do mercado, ele tem uma representação em dividendo e taxa de desconto. Nós mostramos isso pelo modelo de Gordon, que a gente admitiu. E o valor e o preço esperado, ele também tem uma representação nesse gráfico, dado pelo dividendo estrela e pela taxa de desconto estrela. Nota que essas posições aqui, elas seriam curvas, na verdade. Ela teria algumas curvas que representam esse preço esperado. Porque vários dividendos e várias taxas de desconto representariam esse preço, tá? Mas eu escolhi uma delas, um ponto dessas curvas, dessas duas curvas, para representar o preço esperado e o preço atual, ok? Só para a gente enxergar de uma maneira mais pictórica aqui.